Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Eu tava aqui pensando, gente, depois de tudo que eu já vivi, que eu vivo, que eu já passei com a papelaria, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês o porquê que eu ainda continuo na papelaria, né? Porque eu sou muito sincera aqui sempre com vocês, eu sempre reclamo, conto a realidade de como é, os perrengues, tudo isso. Então, Cá, por que que você ainda continua com a papelaria? O que que te faz continuar trabalhando e escolhendo a papelaria para você trabalhar? E para começar, eu quero falar para vocês como que tudo isso começou. Eu sei que tem pessoas que me acompanham aqui desde quando eu nem trabalhava com papelaria, e sei que tem pessoas que começou a me acompanhar aqui quando eu comecei a trabalhar com papelaria. Então, gente, começou de forma assim que eu não imaginei, porque eu nem comecei com a papelaria, né? Eu comecei trabalhando em casa. Por mais que desde quando eu era criança eu amava tudo de papelaria, eu não comecei na papelaria. Eu comecei fazendo trabalhos de EVA na minha casa, uma coisinha ou outra, pro aniversário do João Miguel. Então, faz muito tempo, né, gente? O João Miguel já vai fazer 10 anos no ano que vem. Ele tem 9 anos. Então, assim, foi no aniversário de um aninho dele que eu comecei a trabalhar em casa. A papelaria, ela foi surgindo aos poucos, gente. Eu já estava aqui nesse cantinho, né? Não era desse jeito, ele era completamente diferente. Eu já estava aqui, mas eu não tinha impressora, eu não tinha nada. Então eu fazia arte, eu levava para imprimir, eu pegava um pedido da família mesmo, alguma coisinha da família, eu ia lá e imprimia. E aí eu comecei a ver que eu gostava, eu comecei a ver que eu poderia trabalhar com aquilo. Por que não, né? Mas nesse início era só papelaria, caixinha de aniversário, eu fazia caixinha explosão, eu fazia balinha, eu fazia essas coisinhas adesivos, mas eu cortava tudo na tesoura, um por um, tagzinhas, essas coisinhas mais simples, que eu só ia lá, imprimia e fazia. Então, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma expectativa de que, nossa, eu vou trabalhar com papelaria. Eu comecei a fazer porque eu gostei da ideia e eu gostei de fazer, né? Então, aí eu comecei a fazer, comecei a comprar minhas coisinhas e assim foi nascendo, né, a Camila que trabalha com papelaria. E aí a Camila começou a amar a papelaria, né? Eu comecei a gostar, eu comecei a ver tudo que eu podia fazer com a papelaria. Eu comecei a gostar da ideia de que eu poderia trabalhar em casa, de que eu poderia conseguir o meu dinheirinho em casa, por mais que no início, né, gente, quem tá começando sabe como que é, que no início é muito investimento, a gente faz poucas coisas, a gente não tem os nossos clientes. Então eu fui vendo que aos poucos eu consegui conquistar um cliente, conquistar outro cliente, comecei a fazer algumas coisinhas, comecei a trabalhar. E, gente, isso pra mim foi mágico. Por quê? Porque eu já tinha tentado várias coisas, gente. Desde quando eu me conheço por gente, eu já tentei fazer pano de prato bordado, coisinha de biscuit, chaveirinhos, eu encapava caderno com tecido, eu já tentei várias coisas. E quando eu me encontrei na papelaria e vi que aquilo poderia realmente ser o meu trabalho, eu fiquei apaixonada, gente. Eu comecei a amar, assim, de todo o meu coração e eu passava a maior parte do meu dia trabalhando. Então, assim, mesmo que eu tava no início, mesmo que, sabe a ideia de criar um produto? Eu sempre amei, gente. Eu sempre amei ver pronto. Eu sempre amei esse processo de criação, esse processo de ver ele pronto, de ver ele sendo entregue. Então, assim, eu me apaixonei. E quando eu paro para ver hoje, gente, tudo que eu já conquistei, tudo que a papelaria me proporcionou, eu fico feliz demais, gente. Foi experiência, foi aprendizado, foram clientes, foi coisas que eu consegui conquistar, o meu cantinho que eu consegui conquistar, que eu nunca achei que eu conseguiria, gente. Quando eu comecei foi tão assim, não tinha ideia, eu nem imaginava, mas eu consegui conquistar muita coisa. Então, assim, eu cheguei num lugar, gente, que quando eu comecei, eu nem imaginava que eu ia chegar. Hoje eu vivo o que um dia, com certeza, eu pedi para Deus. Hoje eu vivo o que um dia eu sonhei. E, assim, tô falando das partes boas, né, gente? Eu sei que tem parte complicada, mas nesse vídeo eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar o porquê que eu ainda continuo na papelaria. E são tantos aprendizados, gente, pessoas que eu conheci, amigas que eu conheci, foram tantas coisas que, assim, não tem como explicar. E nós que trabalhamos, né, gente, com a papelaria, a gente tem a oportunidade de criar coisas. E não existe para mim sensação melhor, gente, de criar algo, postar e uma pessoa pensar, eu quero isso, sabe? Aquilo que eu criei. Por exemplo, esse caderninho aqui. Olha, esse caderninho aqui foi eu que montei o arquivo, eu ensinei lá no meu clubinho, e eu olhar e depois eu ver
vendendo, eu ver as pessoas comprando, eu ver as pessoas gostando, gente, para mim isso é surreal. Isso, sabe, de poder criar, de poder, o sentimento de criar algo que alguém escolheu comprar. Sabe? Quando eu faço caixa cartonada, eu tô criando aquilo lá para aquele cliente, para aquela pessoa que escolheu comprar. E, gente, é tudo tão mágico. Ai, mas é mágico. Para mim é mágico, sabe? Quando eu vejo tudo pronto, apesar dos perrengues que a gente passa na produção, é mágico quando eu vejo tudo pronto. E além de tudo isso, gente, quando eu olho pra mim, a Camila do começo, a Camila de agora. É claro que quando eu comecei, gente, eu tinha 25 anos por aí, 25, acho que 25, no máximo 26, eu acho que é isso. E hoje eu tô com 34 anos. Então, assim, gente, a Camila que vem de lá pra cá, o tanto de coisa que eu aprendi, gente, o que mudou em mim, sabe, me fez aprender coisas que vão além da papelaria, que não é só papelaria. Eu aprendi a ter mais coragem, eu aprendi a vender, eu aprendi a lidar com as pessoas, a lidar com os clientes, eu aprendi a criar conteúdo, né, que antes eu não criava, então eu aprendi, aqui no YouTube sim, mas pro meu perfil, que antes eu não criava, eu aprendi a me posicionar, né, quando a gente quer, quando a gente não quer. Eu já passei por clientes que eu tive que dizer não, que eu tive que dizer tchau para os clientes. Então, assim, a Camila evoluiu demais. Claro que a idade vem chegando, a gente vai evoluindo, né? Mas o que seria de mim se eu não tivesse vivendo todos esses anos o empreender e aprendendo cada dia mais, né? Mesmo que tenham dias complicados, sem eles a gente também não iria aprendendo. Então, assim, gente, eu sou muito grata de tudo que eu aprendi até aqui, de tudo que eu conquistei até aqui, e tudo isso graças à papelaria, graças ao meu empreendimento, aquilo que eu criei. E uma das perguntas que vocês me fazem é, Cá, então como que você continua até hoje, mesmo não sendo tudo perfeito, depois de tantos anos, depois de tanto tempo, como que você tem força para continuar? E, gente, além de tudo isso aí que eu já falei para vocês, o que mais me faz continuar aqui é eu ver tudo que eu criei. Pra mim, sabe? É eu lembrar que quando eu comecei, eu não tinha nada, que quando eu comecei, eu só tinha uma vontade de empreender em casa. E hoje eu tenho minhas máquinas, eu tenho os meus, por menor que seja, eu tenho as minhas tesouras, eu tenho as minhas caixinhas fofas aqui, ó, gente, eu tenho tudo, sabe? Então, eu não vou desistir, né? Por mais que existem dias que não são tão bons assim, existem meses, existem épocas que não são tão boas assim, não é isso que vai me fazer desistir, sabe? É algo que é como se eu pudesse pensar assim, eu criei uma empresa. Eu criei a minha própria empresa. Eu tenho meu CNPJ, eu tenho o meu logotipo, a minha marca registrada. Eu criei uma empresa, né? Como assim eu vou pensar em desistir? Por causa de um dia ruim, por causa de um mês ruim? Como eu vou pensar em desistir? Eu fui criada, gente, para conquistar. Eu fui criada para chegar onde eu quero. Eu fui criada para não desistir. Eu fui criada para eu ver o meu objetivo onde eu quero chegar e chegar lá. Ai, mas no meio do caminho você não pensa em desistir, você não desanima? Sim, muito. Penso em desistir, eu desanimo, mas isso não me faz com que eu desista e nem com que eu desanime, gente. Desanime, né? São dias e dias. Vai ter dias que eu vou querer desanimar, mas nesses dias eu vou lá, deito, choro, tudo que eu tiver que chorar, e no outro dia eu volto aqui com um plano novo, com algo novo para eu dar continuidade e vamos ver no que vai dar, né? Mas não é fácil, não é fácil. Mas o porquê de eu continuar até hoje, depois de todos os perrengues que eu passo, é porque eu amo o meu trabalho, é porque eu amo o que eu faço, é porque eu amo tudo que eu já conquistei, é porque eu valorizo tudo que eu já conquistei, eu valorizo o meu caminho até aqui. Então, assim, não é qualquer coisa que me faz desistir. E eu sempre penso muito, gente, que mesmo que exista dias ruins, ainda existe motivo para continuar, ainda existe motivo para não desistir. E são vários, gente. Se eu colocar numa listinha os motivos que me fazem querer desistir e os motivos que me fazem querer sempre continuar, o sempre continuar, gente, vai dar umas 5 páginas, enquanto de desistir não vai dar nenhuma. Então, assim, vou colocar na balança, eu também não vou desistir. E hoje, gente, o que a papelaria, o que a minha loja, o que a minha empresa significa para mim, né? Ela não é só o meu trabalho, gente. Já passou dessa fase de ser só o meu trabalho. Ela é algo que me transformou, ela é algo que faz parte da minha história, que faz parte da Camila, que é algo assim, é uma conquista, gente. É uma conquista, é um sonho que eu tenho todos os dias feito se tornar realidade. Então, representa a minha vida, né, gente? Representa a minha vida na área de empreender, na área de
da Camila empreender, representa a minha vida. E hoje eu quero cada dia mais crescer com isso, gente. Não é fácil. Hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas entrando, né, nesse ramo, fazendo a mesma coisa, e a gente tem que estar todo dia aí tentando se diferenciar, tanto no atendimento quanto nos produtos, fazendo várias coisas para que a gente consiga. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem permanecer, não conseguem persistir, algumas pessoas são mais fracas, outras pessoas não conseguem mesmo porque viu que não se identifica, mas eu sou a pessoa que, se eu cheguei aqui, gente, agora, até aqui, não é qualquer coisinha ou qualquer mês ou qualquer coisa que vai fazer eu pensar em desistir. E hoje o meu trabalho representa realmente a minha vida, né? Quem pensa Ilus Paper, Camila. Quem pensa Camila, papelaria. Então, assim, não tem muito o que se falar. A papelaria hoje em dia faz parte da minha história, é uma forma de eu me expressar, de eu conseguir me distrair. Eu fico pensando se eu não tivesse a papelaria e eu ficasse em casa, o que. É tantas coisas, gente. Eu não me imagino em outro lugar, sabe? Por mais que às vezes tem sim, gente, tem aquela fase, aquele momento que eu penso, vou largar tudo e vou trabalhar CLT. Quem nunca pensou isso? Eu penso. Mas não é uma opção para mim no momento, gente. Se um dia eu precisar, se um dia eu ver que realmente não tá dando, não tá indo para frente, se um dia isso acontecer, não tem problema nenhum de eu trabalhar fora, de eu fazer outra coisa, de eu correr atrás, gente, porque como eu falei para vocês, eu sou o tipo de pessoa que nasci para correr atrás das minhas coisas. Eu não fico parada esperando, eu não fico, não, eu corro atrás. Então assim, independente do que seja, eu vou correr atrás. Mas não é um desejo meu parar, né, com o que eu faço hoje, mas só Deus sabe de todas as coisas, só Deus sabe do amanhã, do depois de amanhã, do futuro, então quem sou eu para falar alguma coisa? Então se vocês me perguntarem, Camila, mas o que que você ainda sonha construir? De primeiro momento, gente, eu sonho ter saúde, eu sonho que que a minha família tenha saúde e que eu continue vivendo feliz, que eu seja a pessoa que eu sou, porque hoje eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou, gente. Eu sou uma pessoa muito de boa, que vocês nunca vão ver aqui fazendo qualquer coisa chata aqui na internet. Eu sou uma pessoa tranquila, sabe? Eu quero continuar, meu sonho é continuar a ser da forma que eu sou, ou melhor, meu sonho é melhorar cada dia mais, cuidar de mim, cuidar da minha família e no meu trabalho crescer. Todo mundo sonha em crescer ainda mais, né, gente? Mas eu agradeço muito por cada passo que eu vivo até aqui. Mas o sonho de todo mundo é crescer. Eu tenho sonho sim com a minha papelaria, mas isso eu guardo aqui, gente. Eu guardo aqui e conforme eu for realizando eles, vocês vão sempre ser, né, quase os primeiros a saber de tudo aí. Cara, como você se vê daqui a alguns anos? No meu trabalho, gente, eu me vejo vendendo muito mais. Você se vê com funcionário, essas coisas? Não, gente, não me vejo. Mas pode ser que um dia eu tenha, só Deus sabe. Mas no momento eu não me vejo, sabe? Mas eu me vejo vendendo cada dia mais, ter meu tempo para viver, ter meu tempo com a minha família, ter meu tempo sozinha, trabalhar, ter minhas coisinhas. E é isso, gente. Não sou pessoas de grandes sonhos, de grandes metas. Eu vivo um dia de cada vez e agradeço todos os dias por cada dia. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha resumido aí um pouquinho para vocês o que é e por que eu continuo com a papelaria mesmo, né? Depois de tantos perrengues que eu mostro aqui todos os dias para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, tá? Fiquem com Deus e tchau!